Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de nossos ouvintes. É um imenso prazer, uma alegria em nossos corações estar chegando no seu lar mais uma vez para vos levar a palavra de Deus, esta palavra viva, esta palavra que nos dá esperança, nos dá segurança. Como disse Jesus, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O lugar seguro e sólido para estar é na palavra de Deus, porque Deus está responsabilizado, comprometido com sua palavra e com aqueles que tomam a sua palavra para a seguir. Ouvintes, que você possa nessa oportunidade receber de Deus a palavra no seu coração, para que ela produza os frutos de vida eterna, frutos de libertação na sua alma, na alma da sua família, de todos aqueles que nos ouvem nesta oportunidade. Nós vamos ler as Escrituras em Romanos, capítulo 2, versículo 17, até o versículo 23. Mas antes de lermos essa Escritura, nós vamos ouvir um hino, e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus. Se você quer ver acontecer um milagre aqui nesse lugar, o segredo para Deus responder, juntos nós devemos adorar. O segredo para descer o céu é Deus ver em nós a união, em uma só voz glorificar. Com você eu quero concordar. Eu dependo de você, irmão. Juntos nós dependemos de Deus. Vamos levantar as nossas mãos, e do alto vai descer um céu. Dependemos de Deus. Eu dependo dele, você depende dele. A unção é dele, é só glorificar. O louvor é dele, a honra é pra ele. Agora é só dele, ninguém pode roubar. Deus é poderoso, ele é Deus forte, é Deus milagroso, já venceu a morte. Quando ordena a bênção, quando determina, milagres acontecem, ninguém passa por cima. Deus ordena a cura e derrama unção, e a sua vitória põe em suas mãos. Vamos adorar, vamos glorificar, exalte ao Senhor, Deus está nesse lugar. Você quer ver acontecer um milagre aqui nesse lugar, o segredo para Deus responder, juntos nós devemos adorar. O segredo para descer unção é Deus ver em nós a união, em uma só voz glorificar. Com você eu quero concordar. Eu dependo de você, irmão. Juntos nós dependemos de Deus. Vamos levantar as nossas mãos, e do alto vai descer o céu. Dependemos de Deus. Eu dependo dele.
dependo dele, você depende dele. A unção é dele, é só glorificar. O louvor é dele, a honra é pra ele. A glória é só dele, ninguém pode roubar. Deus é poderoso, ele é Deus forte. É Deus milagroso, já venceu a morte. Quando ordena a bênção, quando determina, milagres acontecem, ninguém passa por cima. Deus opera a cura e derrama unção, e a sua vitória põe em suas mãos. Vamos adorar, vamos glorificar, exalte ao Senhor, Deus está nesse lugar. É só dele o louvor, vamos glorificar. Romanos capítulo 2, como citamos, versículo 17 a seguir, nos diz: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Quero dar um título ao tema dessa oportunidade. O título é Ministério de Libertação. Amados, nós sabemos que Deus trabalha e Ele colocou ministérios para servir a igreja, para o aperfeiçoamento da sua noiva. Agora, cada ministério que Deus determinou, Ele coloca sobre homens, homens ungidos, homens separados, para desenvolver aquele ministério e trazer para o povo a palavra de Deus, levar ao povo ao crescimento na fé, levar o povo a um posicionamento pela verdade. Muito embora, ouvintes, nos dias que estamos vivendo atualmente, muitos têm sujado o nome de ministro da palavra, o nome de pastor tem sido jogado ao vento como qualquer coisa, por causa do testemunho de muitos que se dizem ser pastores, evangelistas, obreiros da palavra, mas que, infelizmente, não vivem aquilo que eles pregam. E isso traz mancha para o evangelho. Outros se aproveitam desse título para até mesmo lucrar financeiramente, se aproveitam desse título para tirar vantagem no meio das pessoas, do povo cristão. E essas coisas são ventiladas, e um fala para o outro, e a notícia comenta, e aí uma mancha acaba vindo sobre o cristianismo. E é onde muitas pessoas perdem a confiança na palavra por causa disso. Mas, ouvintes,
todos nós sabemos que sempre existe, como diz o ditado, os dois lados da moeda. Sempre existiu, sempre existe e sempre existirá. Se existe falso pregador, existe também verdadeiro pregador. Se existe aqueles que desonram o nome do Evangelho, que trazem vergonha para a palavra, existe aqueles que são sinceros, fiéis à palavra, que doam suas próprias vidas em prol do Evangelho e que têm, sim, um único objetivo: levar as almas a um comprometimento com a palavra. Veja vocês como que os apóstolos amaram tanto o povo, dedicaram-se pelo povo. Podemos ver Moisés, profeta Moisés, liderando, pastoreando aquele povo no deserto. E o povo era rebelde, o povo pecava, o povo blasfemava. E Deus se cansou do povo a tal ponto que Deus disse a Moisés: saia de entre o povo, eu vou destruir todos, eu já estou cansado disso. Eu vou levantar uma nova geração que honre, que respeite o meu nome. Em outras palavras, ele dizendo isso. Mas Moisés não estava interessado em fama. Moisés não estava interessado em dinheiro. Moisés estava interessado na alma daquelas pessoas. Por isso Moisés disse: Deus, se é para destruir eles, mata eu primeiro. Tira eu, Senhor. Ele se colocou na brecha, porque ele tinha sentimento de um verdadeiro pastor. E Jesus Cristo diz que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Então, um pastor que tem realmente um chamado de Deus, que tem realmente uma inspiração, que vive o que prega, ele está preocupado em trazer as almas a uma obediência a essa palavra. Mas aquele que somente quer fama, quer dinheiro, quer ser destacado, ele não se preocupa. Ele vai procurar dizer aquilo que agrada ao povo. Sim, mesmo que aquilo fira as Escrituras, mas se agrada ao povo, o que ele quer é ter a popularidade diante do povo. Ele não vai ensinar as irmãs como se vestirem, como ensina a Bíblia. Ele não vai ensinar os homens a terem vidas santas, porque corrigir o pecado, isso entristece o povo. Paulo disse que a correção, no momento, ela não é boa, mas que depois ela traz frutos. Então veja, um pregador que não tem compromisso com as Escrituras, que não tem compromisso com a alma das pessoas, ele se torna um pregador popular. Porque as pessoas vão aplaudir, as pessoas vão gostar de ir em seus cultos, porque ali não é chamada a atenção dos seus erros, mas somente é dito que Deus os ama, que Deus quer curar, que Deus quer prosperar, o que realmente é verdade. Deus ama as pessoas, Deus quer prosperar, Deus quer curar, mas além disso, Deus quer, em primeiro lugar, salvar a alma das pessoas. E a salvação da alma só é possível através de um rendimento à palavra, uma obediência à palavra. Então o tema dessa oportunidade é ministério de libertação. Um pastor, um homem de Deus, ele tem o ministério de libertar. Mas veja vocês que uma pessoa só pode libertar alguém se primeiro ela está liberta. Como pode um preso libertar outros presos? Quando Deus chamou Moisés para que fosse libertar Israel lá do Egito, primeiro Deus teve que libertar Moisés, libertar daqueles pensamentos próprios, libertar daquele orgulho, libertar de suas
ideias naturais, humanas, e trazer ele para o campo da espiritualidade em Deus, para uma rendição completa a Deus. Quando Deus fez isso, quando Moisés se tornou livre dos seus fardos, ele pôde então ir e pregar uma mensagem de libertação para Israel, chamar Israel para Deus, para um compromisso com Deus, e tirá-los do Egito, tirá-los do jugo da escravidão. Assim também, como pode um pastor, um pregador que ainda não é liberto, que nem mesmo nasceu de novo, porque a Bíblia diz que para ver o reino de Deus, temos que primeiramente nascer de novo. Como pode um pregador que não teve um novo nascimento tentar levar as pessoas a nascer de novo? A morrer para o mundo e nascer para uma vida cristã através da natureza de Cristo? Como pode alguém que não tem o batismo do Espírito Santo levar as pessoas a ser cheias do Espírito Santo? Não, primeiro o vaso tem que ser limpo. Primeiro o vaso que vai ser usado tem que ser transformado para que possa ser então enchido com o poder de Deus para levar as pessoas a também ter o poder de Deus. Mas como diz as Escrituras, eis que tu, que tens por sobrenome judeu, em outras palavras, você que se diz cristão, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Quer dizer, você que conhece a palavra, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em Quer dizer, você se chama cristão, você tem provado as boas coisas, você é instruído na palavra, na lei, e você confia, você acha que é um guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre das crianças, e tens a forma da ciência e da verdade e da lei. Quer dizer, você julga que tem tudo isso. Tu, pois, que ensinas a outros e não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Veja só. A pessoa se gloria na lei. Ela diz, eu creio na palavra de Deus. Eu sou um defensor da palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo desonra a palavra de Deus com sua vida contrária às Escrituras. Veja, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, ouvintes, maior juízo, diz a Bíblia, maior juízo terá aqueles que são mestres. Aqueles que estão diante do povo, ensinando. Agora compete também ao povo, às ovelhas, olhar e ver. Porque a Bíblia diz que você deve seguir o exemplo dos seus pastores. Agora, se o pastor, o pregador, não vive o que prega, ou muitas vezes nem prega as Escrituras, como é que ele vai viver se ele nem mesmo prega a verdade? Somente prega ali alguma coisa humana, alguma palavra para empolgar o povo, e o povo volta para casa sem ter o fundamento da palavra. Ouvintes, eu quero dizer uma coisa, sua alma, ela não pode estar na mesa de negociação. Sua alma tem valor, sua alma vale mais do que 10 mil mundos. Se você erra em algum negócio natural, foi um erro natural. Amanhã ou depois você pode reconquistar aquilo e retribuir o prejuízo que você teve.
Mas se você erra na questão espiritual, ouvintes, não haverá uma segunda chance. Porque, depois que partiu desta vida, não há como voltar e acertar. E nem como colocar a culpa e dizer, mas Deus foi o pastor que me ensinou errado. Deus deixou a Bíblia e Deus tem homens ainda que pregam a verdade. E compete a cada homem, cada mulher, buscar congregar aonde a palavra verdadeira é ensinada. E você pode dizer, mas como eu vou saber aonde se prega a verdade? Confira com as Escrituras. Não aceite uma interpretação de alguém que fala e argumenta. Muitas vezes, ouvintes, a gente até mesmo se depara com pessoas e você comentando sobre a Bíblia, você cita citações bíblicas que é um dever nosso seguir. As pessoas correm até os seus líderes e dizem, pastor, eu ouvi de um pregador que disse que nós devemos, por exemplo, devemos depois da ceia fazer o lava-pés. Está lá em São João capítulo 13. Jesus colocou água na bacia, lavou os pés dos discípulos e disse, como eu fiz, façam vocês também, porque eu vos dei o exemplo para que vocês façam também. Aí eles levam esse assunto, pastor, assim, eu ouvi um pregador falar, ele leu na Bíblia, que devemos fazer o lava-pés. Aquele pregador simplesmente se encosta em sua cadeira e dá uma olhada altiva como alguém que sabe tudo e diz, não, meu querido irmão, não precisamos fazer isso. Isso Jesus somente fez naquele tempo para dizer que ele era humilde, mas não é necessário hoje. E as pessoas dizem, sim, sim, pastor, obrigado. Aceitam a interpretação de um homem e deixam o que a Bíblia diz. Desde quando? Aonde é que a Bíblia disse que aquilo só foi feito para provar a humildade de Jesus e que hoje não precisa ser feito mais? Está muito claro, Jesus disse, como eu fiz, façam vocês também. Então, a noiva de Cristo, ela está vestida com a palavra. A noiva de Cristo, ela tem um compromisso com a palavra, ouvintes. Jesus vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. E um verdadeiro pastor, ele, primeiro, aplica para si a palavra, para depois aplicar para o povo. Então vejam, ouvintes, um homem que vai conduzir um povo, libertar um povo do pecado, primeiro esse homem tem que ser liberto. Não é como diz o ditado, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, nisso jamais se aplica. Como pode um pastor dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Primeiro ele tem que dar exemplo. Um pregador jamais poderia subir num púlpito para pregar se primeiro ele não tiver uma experiência na sarça ardente, uma experiência com Deus, o batismo do Espírito Santo. A partir do momento que ele tem essa experiência, que a vida dele é transformada, ele pode então chegar diante das pessoas e dizer, meus irmãos, o caminho para o céu é por aqui. Por quê? Porque ele conheceu, ele teve uma experiência. Agora, o que acontece hoje? Envio algumas pessoas para um seminário, e ali então eles enchem a cabeça de teologias, e saem dali e dizem, agora eu sou um pregador. Deus nunca mandou Pedro, Tiago, João, nenhum dos seus discípulos a um seminário. Deus mandou eles, sabe para onde? Para o cenáculo. E disse, fiquem ali até que do alto sejais revestidos do poder. Esse é o lugar que um pregador deve ir. É buscar a Deus de joelho em oração, até que sua vida seja transformada, até que sua vida seja cheia do Espírito Santo. Aí ele pode então levar esse poder para as pessoas. Ao contrário disso, esse pregador somente vai encher a cabeça das pessoas de teologias e as pessoas estarão despreparadas para o arrebatamento. Por isso, ouvintes, que as pessoas, o mundo hoje, está indo de mal a pior. Você não adianta culpar esse lado, aquele, e culpar o diabo e tudo mais. Claro que o diabo tem culpa, ele está por trás de tudo, mas você tem que ver uma coisa. A razão do mundo está indo de mal a pior,
a imoralidade tomando controle, as pessoas provocando a verdade, é porque os púlpitos estão fracos. Não há pregadores que tenham pulso e coragem de condenar o pecado. E por eles não prepararem as pessoas, desde crianças deveriam preparar as crianças a ter um compromisso com a verdade. Por não prepararem, as pessoas vão indo e simplesmente vão se inclinando para as coisas do mundo. O mundanismo vai entrando na igreja, as modas vai entrando na igreja, a doutrina vai deixando-se de lado, e querem entrar no céu com esse mundo de pecado carregado, fardo de pecado. Quando Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Evangelho te alivia, o Evangelho tira o fardo do pecado. Ouvintes, que Deus te abençoe, que você possa realmente dar crédito a isso que estamos falando, parar, analisar, refletir, saber que você tem uma alma e que você necessita ter ela limpa, pura, preparada para o arrebatamento, mas que você precisa de um pastor, porque você não pode se pastorear a si mesmo, mas você tem que buscar um pastor que esteja comprometido com a verdade, que ensine a você a fé apostólica, o batismo apostólico, a doutrina apostólica, os princípios da igreja primitiva. Porque Jesus vai vir para buscar uma noiva que está vestida exatamente igual à noiva primitiva, a noiva lá do princípio. Ele não vai buscar uma igreja moderna que misturou a fé com a política, misturou a fé com as modas, misturou a fé com o mundanismo. Não. Ele diz que vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Agora você não pode dizer assim: ah, mas eu não tenho culpa, porque se os pastores ensinam que não deve mentir e mente, ensinam que não deve adulterar e adultera, o que vai esperar de mim então? Ouvintes, você tem responsabilidade pela sua alma para correr e buscar alguém que realmente viva aquilo que prega, para que você possa confiar naquele ministério e seguir a palavra de Deus, para que você esteja no lugar certo quando o arrebatamento acontecer. E se com sinceridade você buscar isso, Deus te dará, Deus te conduzirá, ouvintes, porque Deus está pronto a estender a mão a todos aqueles que o buscarem. Ele disse: de forma alguma lançarei fora aqueles que a mim vierem. Então, ouvintes, que Deus te abençoe, e eu encerro essa programação dizendo: tua alma tem valor, não deixe sua alma na mão de qualquer um, mas busque confiança, busque um lugar seguro para descansar e para estar em paz para a vinda de Cristo, porque a qualquer momento Ele vem, pois os sinais nos mostram que Cristo vem, que a vinda dele se aproxima dia após dia. Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de nossos ouvintes.